O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de diplomas para reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional, promover a qualificação dos portugueses e reforçar a ligação entre a ciência, a investigação e o tecido empresarial e económico do nosso país. Foi aprovada a Lei da Ciência, que vem atualizar o regime jurídico das instituições que se dedicam à investigação e ao desenvolvimento, com o objetivo de fortalecer o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, identificando os princípios da investigação e desenvolvimento, as entidades que compõem o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Foram também definidos os termos para a revisão do Estatuto do Bolseiro de Investigação, procurando reforçar o combate à precariedade no trabalho científico e adequando este Estatuto ao Programa de Emprego Científico, em vigor desde 2017 e que prevê a contratação de 5 mil doutorados. Foi aprovado o diploma que regula o ensino superior à distância, que seguirá agora para discussão pública, e foi ainda aprovado, na generalidade, o diploma que estabelece as normas complementares para a transição dos leitores para o regime do Estatuto da Carreira Docente Universitária. No âmbito da preparação do Brexit, foram aprovadas medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia, sem acordo, nomeadamente medidas para proteger os direitos dos cidadãos britânicos a residir em Portugal e medidas de apoio que visam minimizar os potenciais impactos económicos sobre as empresas portuguesas. Além disso, o Conselho de Ministros aprovou a criação da estrutura de missão para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021, com o objetivo de assegurar a preparação atempada, a coordenação e o exercício da presidência portuguesa que está prevista para o primeiro semestre de 2021. Finalmente, procedeu-se à alteração à Lei Orgânica do 21º Governo Constitucional, no seguimento da remodelação do passado dia 18 de fevereiro. Gostaria, finalmente, e antes de passar a palavra aos senhores ministros, de assinalar que entrou hoje em vigor a lei que introduz as medidas de promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens, por trabalho igual ou valor igual. Esta lei constitui um importante passo no trabalho que o Governo tem desenvolvido para combater as desigualdades que ainda persistem entre mulheres e homens e para passarmos finalmente da igualdade de direitos à igualdade de factos. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para mais esclarecimentos sobre o pacote da ciência. Muito obrigado. O pacote hoje aprovado em torno da ciência vem prosseguir o trabalho que temos vindo a fazer e é, sobretudo, importante naquilo que foi a consagração do desígnio que estava inscrito no programa do Governo para rever e modernizar o regime jurídico das instituições de ensino superior. O diploma que hoje aprovamos resultou de um processo longo de discussão pública após a avaliação da OCDE realizada em 2016 e 2017 e, sobretudo, incide em 5 áreas consideradas fundamentais, não só pelo diagnóstico da OCDE, mas que têm vindo a ser alvo de discussão na sociedade portuguesa. Primeiro, reforçar a estrutura científica em Portugal, de uma forma que possamos convergir ainda mais rapidamente para a Europa, mas também as instituições de interface com a sociedade, por um lado, e com a economia em particular, sobretudo com as empresas. E esse processo é particularmente crítico porque o regime que hoje tínhamos em vigor é o regime que tem 20 anos, de 1999, e que, portanto, agora é reforçado com um leque alargado de instituições que facilitem certamente a criação de emprego e a relação entre aqueles que fazem ciência com aqueles que aplicam e difundam a ciência, nomeadamente no contexto da atividade empresarial e na administração pública. Por outro lado, o reforço das pessoas e daqueles que praticam ciência, sobretudo em termos do estímulo ao emprego científico, uma vez que o regime legal de 1999 era ainda um regime, sobretudo, orientado para a iniciação à investigação. Passado 20 anos, Portugal teve um percurso hoje considerado de sucesso a nível europeu e, portanto, agora urge acelerar o processo de convergência europeia, sobretudo em termos daquilo que são as condições de emprego científico em
em Portugal. O diploma valoriza ainda a relação com a sociedade através das medidas de cultura, de promoção da cultura científica, nomeadamente inscrevendo nos termos da lei o papel da Agência Ciência Viva, mas também as condições de internacionalização da atividade científica, por um lado, aproximando Portugal da Europa, mais uma vez estimulando o processo de convergência europeia, mas também a formação de cientistas em língua portuguesa. Por fim, a quinta área crítica deste diploma vem consagrar pela primeira vez a avaliação científica por pares nos termos da lei. No que diz respeito à revisão do Estatuto do Bolseiro de Investigação, prossegue as medidas que têm sido feitas, como já foi referido, de estímulo ao emprego científico, por um lado, incluindo alargando, reforçando a articulação entre a atividade de investigação e de ensino, de uma forma que todos os estudantes do ensino superior possam efetivamente praticar atividades de investigação e ser alvo de bolsas de investigação, mas ao nível do pós-doutoramento limita a duração das bolsas, porque é, sobretudo, valorizado as condições do emprego científico em articulação com o programa de estímulo ao emprego científico e ao decreto-lei ao regime jurídico já aprovado para o estímulo ao emprego científico. Por fim, daria ainda ênfase à introdução, de forma inédita em Portugal, do ensino à distância. Este processo estava para ser regulado desde a introdução do regime jurídico das instituições de ensino superior, aprovado, como sabem, há mais de 10 anos, foi alvo também de análise durante a avaliação da OCDE, foi alvo de uma discussão considerável com vários atores da sociedade e hoje começamos a ter pela primeira vez a possibilidade de, em Portugal, ter uma oferta de ensino à distância como um instrumento particularmente importante para estimular a formação ao longo da vida e, sobretudo, a formação de adultos, aqueles adultos ativos e que estão em qualquer região do país. O ensino à distância é ainda promovido em rede entre a Universidade Aberta e todas as instituições universitárias e politécnicas em Portugal, de uma forma que possamos reorientar a Universidade Aberta para a formação de adultos à distância, com o objetivo último, ou a ambição, de formarmos até 2030 pelo menos 50.000 adultos usando e recorrendo ao ensino à distância, como disse, como um instrumento complementar àquilo que tem e que terá de continuar a ser feito no reforço de outras práticas nas instituições de ensino superior. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado e boa tarde a todos. Hoje o Conselho de Ministros aprovou as medidas que tinham sido anunciadas no plano de contingência que apresentamos no mês passado, quer as relativas à proteção dos direitos dos cidadãos britânicos residentes em Portugal, quer as relativas ao apoio às empresas, designadamente às pequenas e médias empresas, que possam estar expostas a consequências negativas ao impacto do Brexit nas suas atividades, mas também possam considerar estar perante uma nova oportunidade para atrair investimento ou diversificar os seus mercados relacionada com o Brexit. Nós aprovamos também medidas que se destinam a capacitar as instituições portuguesas, que são muito importantes para que quer a salvaguarda dos direitos dos cidadãos britânicos em Portugal, quer para o fluxo, para a futura mobilidade dos cidadãos britânicos para o nosso país, designadamente na qualidade de turistas, sejam integralmente respeitados. Falo em particular, naturalmente, dos serviços estrangeiros e fronteiras. No que diz respeito aos direitos dos cidadãos,
britânicos residentes em Portugal. A sua proteção assume a forma de lei e, portanto, o Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei que seguirá de imediato para a Assembleia da República, visto que é uma competência da Assembleia da República aprovar essa lei. E esta proposta de lei resulta também de um esforço de coordenação ao nível europeu que os 27 Estados-membros da União Europeia têm feito. Insisto em que estas são medidas de contingência caso se verifique o cenário que nós não pretendemos, que é o cenário de saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Insisto que a melhor medida de proteção dos interesses europeus no Reino Unido e dos interesses britânicos na União Europeia é mesmo a aprovação do acordo de saída e, portanto, a garantia de uma saída ordenada, suave e com um período de transição suficientemente amplo que está contida no acordo de saída que foi negociado entre as autoridades europeias e as autoridades britânicas. Mas, evidentemente, dado o facto de esse acordo de saída ainda não ter beneficiado de um voto favorável no Parlamento Britânico, todos nós nos estamos a preparar para o cenário de uma saída sem acordo, de forma a evitar o caos com medidas unilaterais tomadas por nós, europeus. Algumas dessas medidas são tomadas ao nível europeu, outras são tomadas ao nível nacional e a presente proposta de lei condensa as medidas ao nível nacional que nós tomamos para garantir os direitos dos cidadãos britânicos que se encontrem a residir em Portugal no dia 29 de março próximo, isto é, no dia do Brexit. Direitos em toda a sua extensão. O direito de residência, da parte daqueles que residam em Portugal há 5 anos ou mais, o direito a ter a residência permanente logo que esse prazo de 5 anos se tenha verificado para aqueles que estão a residir em Portugal há menos de 5 anos, mas também direitos igualmente importantes e medidas igualmente importantes que facilitam a vida das pessoas, designadamente as medidas que protegem os estudantes internacionais e, portanto, os estudantes britânicos residindo em Portugal têm todas as condições para terminar tranquilamente os seus ciclos de estudos, também os direitos relativos à segurança social, portanto, à consideração para efeitos de formação da prestação social dos períodos de seguro vividos no Reino Unido, o direito ao exercício de atividades profissionais, quando essas atividades profissionais são reguladas e, portanto, exigem o reconhecimento da qualificação profissional, e também o direito ao acesso aos serviços de saúde, quer para os residentes, quer para aqueles que estão em estada temporária, isto é, sobretudo para turistas. Também questões que podem parecer menores, mas têm muita importância do ponto de vista prático, como, por exemplo, a utilização de títulos de condução britânica em Portugal e a possibilidade da sua renovação estão também garantidos nesta proposta de lei. Esta proposta de lei verifica-se em 3 circunstâncias. Em primeiro lugar, para os cidadãos britânicos residentes na União Europeia à data do Brexit, portanto, enquanto o Reino Unido é membro efetivo da União Europeia. Segundo, pressupõe naturalmente um tratamento equivalente, isto é, uma lógica de reciprocidade. Nós garantimos os direitos dos britânicos em Portugal como os britânicos garantem os direitos dos portugueses no Reino Unido, em condições análogas. E terceiro, naturalmente, esta proposta de lei, a lei, uma vez aprovada, terá uma cláusula de suspensão, isto é, se verificar, coisa que nós não prevemos, mas se verificar a inexistência de tratamento equivalente, a lei fica suspensa. No que diz respeito à nossa segunda grande preocupação, que é a preocupação com o impacto económico do Brexit, o Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução que dá ao Sr. Ministro da Economia todos os poderes para organizar
as medidas de apoio às empresas que também já foram objeto de comunicação pública. Entre elas, destacaria, em primeiro lugar, uma linha específica de 50 milhões de euros, montante que pode ser reforçado em função da procura. Uma linha específica de 50 milhões de euros para apoio às empresas, em particular as pequenas e médias empresas, que estejam mais expostas às consequências do Brexit. Em segundo lugar, a criação de um incentivo financeiro no quadro dos incentivos disponíveis no programa Compete para apoiar as empresas na elaboração dos seus planos de ação, quer para responder ao impacto do Brexit, quer para aproveitar as oportunidades que o Brexit, do ponto de vista económico, também traz, e a constituição de vários pontos de apoio por parte dos institutos públicos competentes às nossas pequenas e médias empresas. Também salientava que nós decidimos não só criar condições para o fluxo mais rápido possível de turistas britânicos em Portugal, assim protegendo os interesses da indústria turística portuguesa, em particular no Algarve e na Madeira. Também aprovamos um mecanismo de apoio aos operadores e agências, designadamente operadores turísticos britânicos, e encarregamos o Turismo de Portugal de desenvolver campanhas de promoção especificamente dirigidas ao mercado britânico do turismo português, das oportunidades de turismo em Portugal. Obrigado. Estamos à vossa disposição para questões. Três questões, se calhar, para o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, relativamente a este pacote do Brexit. Se ele tem algum limite temporal, ou seja, quando a situação ficar regularizada entre o Reino Unido e a União Europeia, se existe algum prazo para que estas medidas terminem. E depois duas questões sobre a questão da Venezuela. Se o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Governo tencionam acreditar o embaixador nomeado pelo presidente interino Juan Guaidó, e se pretendem retirar a acreditação ao embaixador do antigo presidente Nicolás Maduro, e que, dado que o Sr. Ministro da Defesa no Parlamento disse que não existe nenhum plano operacional para a retirada de portugueses da Venezuela, se os negócios estrangeiros não têm ainda a sensação de que a situação está preocupante o suficiente para que esse plano esteja delineado para já. Obrigado. Muito obrigado. Começando pelas medidas relativas ao Brexit, eu distinguiria as medidas de apoio às empresas são medidas úteis em qualquer dos cenários. Isto é, mesmo num cenário de saída com acordo, as medidas de apoio às empresas são implementadas, porque haverá sempre impacto do Brexit, quer negativo, quer positivo, na economia portuguesa, e nós temos que estar preparados, designadamente, para os riscos que corremos, e devemos procurar mitigar esses riscos, visto que, como nós sabemos, o Reino Unido é o nosso quarto cliente de bens e é o primeiro mercado emissor para o nosso turismo. E, portanto, as medidas às empresas é em qualquer cenário. Evidentemente que o cenário de saída com acordo é também mais favorável do ponto de vista económico, porque devemos ter sempre em conta, para falar depressa, que o acordo significa manter a situação atual até ao fim de 2020, dando, pois, tempo às partes para negociarem a relação futura. O acordo, a lógica do acordo de saída é essa, tudo continua como está agora até ao fim de 2020, salvo naturalmente a participação do Reino Unido no processo decisório interno à União Europeia. Já as medidas de contingência relativas aos direitos dos cidadãos só serão acionadas se não houver acordo. A lógica dessas medidas é simples, é de respeitar todos os direitos
dos cidadãos britânicos em Portugal e dos cidadãos portugueses no Reino Unido residentes à data de 29 de março, isto é, à data em que o Reino Unido ainda é membro da União Europeia. Do ponto de vista prático, para garantir esses direitos, as pessoas têm até ao fim do próximo ano, portanto, até ao fim de 2020, para regularizar a sua situação, tratar da troca das cartas de condução, se for necessário, para tratar de todos os assuntos. Portanto, a referência para a proteção dos direitos é 29 de março, porque a partir de 29 de março o Reino Unido passa a ser um país terceiro, passa a ser um país exterior à União Europeia, mas todos aqueles que são residentes a essa data têm até ao fim de 2020 para tratar dos seus assuntos, de forma a que tenham os títulos de residência permanente ou outras habilitações de que necessitem. Se houver acordo, há uma enorme vantagem, porque estes direitos são respeitados para todos quantos entrarem no Reino Unido até ao último minuto do dia 31 de março de 2020. Portanto, a diferença é esta. Naturalmente que, como eu já disse em várias ocasiões, nós ficaríamos muito satisfeitos se, tendo preparado esta proposta de lei, agora apresentando ao Parlamento, o Parlamento discutindo e aprovando-a, chegássemos à conclusão, daqui até o dia 29 de março, de que ela não era necessária, porque isso significaria que havia acordo e, portanto, que as coisas tinham corrido bem. Quanto à questão colocada em relação à Venezuela, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tomou conhecimento, por notícias que foram públicas, de uma decisão por parte da Assembleia Nacional de designação de enviados a diferentes países, entre os quais Portugal. Aguardamos a comunicação formal por parte da fonte dessa decisão para que possamos examinar o processo e preparar a resposta a essa comunicação. Chama a atenção que, no caso das representações diplomáticas, quer de Portugal no estrangeiro, quer de países estrangeiros em Portugal, o processo envolve vários órgãos de soberania, designadamente o Presidente da República e o Governo. Compete ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, naturalmente, instruir esse processo e, portanto, nós aguardamos que a Assembleia Nacional Venezuelana, querendo, nos comunique formalmente a decisão que terá tomado para examinarmos então à luz do direito internacional e também da nossa própria posição, que, como sabem, é a posição de reconhecer o Presidente da Assembleia Nacional como Presidente interino encarregado de organização de eleições presidenciais, para, à luz do direito e desta nossa posição, respondermos. Quanto à questão do plano operacional, eu faço minhas as palavras do Sr. Ministro da Defesa ontem na Comissão Parlamentar e nos seus exatos termos. Nós temos um plano de contingência, temos planos de contingência para todos os países nos quais há comunidades portuguesas em número significativo e, designadamente, para os países de que é habitual dizer-se que têm risco político, circunstancial ou não, como é hoje, todos o sabemos, o caso da Venezuela. E, portanto, o plano de contingência existe, todos nós sabemos o que é que temos que fazer. A Presidência do Conselho de Ministros, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Defesa, o Ministério da Administração Interna, o Ministério do Trabalho, Segurança e Segurança Social, os vários ministérios que estão envolvidos numa operação destas, se for necessário ativá-la. Não foi ainda necessário ativá-la, pelas razões que o Sr. Ministro da Defesa explicou, e porque, neste momento, a principal medida de apoio à comunidade portuguesa e luso-venezuelana residente na Venezuela é mesmo a pressão política e diplomática em favor de uma transição pacífica nesse país, e é esse o nosso empenhamento principal. Obrigado. Mais questões? Sónia Ferreira, da Agência Lusa. Eram só uns esclarecimentos em relação ao pacote de medidas aprovadas. Primeiro queria só perceber se
nas medidas que foram hoje aprovadas, há alguma diferente que acrescente em relação àquilo que foi anunciado em janeiro ou não, ou se isto é o ato formal de aprovação da proposta a enviar à Assembleia? Queria também saber se é possível, só por uma questão de qual foi o valor da despesa para acionar aquelas medidas para facilitar a entrada de turistas britânicos nos aeroportos. Penso que é isso que veio aqui no comunicado. E é isso. Obrigada. Em relação à sua primeira pergunta, a lógica é a mesma que já foi anunciada e as medidas essenciais também já tinham sido anunciadas e constam do plano de contingência. Naturalmente, à medida que fomos preparando a legislação, fomos afinando essas medidas e dando-nos conta da necessidade de acrescentar outras medidas de proteção. Por exemplo, a referência aqui feita aos estudantes internacionais, portanto, a garantia de que estudantes britânicos residindo em Portugal para o efeito de estudar em escolas não superiores ou superiores portuguesas terem a sua autorização de residência garantida, nós entendemos que era mais útil consagrar expressamente que essa autorização vai administrativamente, por decisão nossa, vai até ao fim da conclusão dos ciclos de estudos em que eles estão inscritos. Por exemplo, a norma relativa às cartas de condução também é nova. No plano de contingência estava verificado que, à luz da legislação internacional, esse reconhecimento mútuo já era possível. Agora acrescentamos a esse reconhecimento internacional uma medida nacional que se destina, por exemplo, a garantir aos cidadãos britânicos que tenham que operar a troca das cartas de condução, que têm até ao fim do próximo ano civil, 2020, para o fazer. E poderia dar outros exemplos, mas como vê pelos dois exemplos que eu dei, no essencial são aquelas que anunciamos. Depois, do ponto de vista mais prático, concreto ou detalhado, evidentemente que há elementos novos e elementos que foram, entretanto, aperfeiçoados. Quanto às autorizações de despesa, o que basicamente o Conselho de Ministros hoje fez foi autorizar o Sr. Ministro da Administração Interna com o reforço de meios financeiros necessários para a operação técnica de recepção e tratamento dos dados dos cidadãos britânicos que ainda não têm ainda a sua situação regularizada, através dos equipamentos informáticos disponíveis, aquilo que nós, na nossa gíria, chamamos os quiosques, e também no que diz respeito ao reforço dos meios humanos. Nós já tínhamos referido, eu e o Sr. Ministro da Administração Interna, quando da apresentação do plano de contingência, que está em curso, e portanto vai ser concluído, um processo de recrutamento externo de várias dezenas de inspectores para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que evidentemente são um reforço também para estas atividades adicionais. E hoje aprovamos a autorização para se proceder ao recrutamento de mais 116 funcionários do CEF, categoria de assistentes técnicos, necessários para que esta operação decorra sem nenhuma dificuldade. Portanto, nós reforçamos os meios financeiros e reforçamos também a autorização para a contratação de meios humanos. Como sabe, nós temos formalmente registados como residentes britânicos em Portugal 26.516 pessoas, dados de 2018, mas a Embaixada Britânica em Portugal alerta-nos para que possa haver ainda alguns milhares que não estão ainda regularizados, visto que, e não cometem nenhuma infração por isso, visto que um dos princípios da União Europeia e do seu mercado único é a liberdade de residência. Muitos, a larga maioria, estão registados junto dos seus municípios e têm os seus títulos de residência
permanente ou temporária consigo, porque fizeram esse trabalho junto do nosso Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas, de acordo com a Embaixada e também as nossas estimativas, pode haver uma boa dezena de milhares que ainda não procedeu a essa operação de regularização. E, portanto, prevendo um afluxo de pessoas que nós reforçamos, quer os meios humanos, quer os meios técnicos ao dispor do nosso Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Mas, como disse, a grande medida do ponto de vista do fluxo positivo deste processo, a grande medida é ter sempre em conta que temos até ao fim do próximo ano 2020 para regularizar estas situações. Portanto, não há pressa. Desculpa, boa tarde. Fala Varela da Rádio Renascença. É que ficou a faltar só esta questão do valor da despesa autorizada. Sim, não disse por uma razão simples, não sendo o Ministro das Finanças nem o Ministro da Administração Interna, confesso que não tenho esse valor, eu estou aqui na posição de cliente, isto é muito importante que os meios financeiros, técnicos e humanos necessários para que esta operação decorra com o melhor dos resultados possíveis estejam garantidos. Mais umas questões? Já disse o meu nome, Sónia Ferreira da Lusa. Queria só perceber que mecanismos é que estão previstos, como é que o governo português vai acompanhar a lógica de reciprocidade de direitos que disse que estará prevista na proposta de lei, uma cláusula de suspensão se não se verificar. Como é que vai ser feita essa avaliação? Muito obrigado. A primeira questão a ter em conta, como eu tenho sempre dito, é que o Reino Unido vai sair da União Europeia, mas não vai sair do espaço da Europa e muito menos das nações civilizadas. E, portanto, nós temos o compromisso firme do lado dos britânicos que os direitos, tudo o que está negociado no acordo de saída relativo aos cidadãos será cumprido mesmo que não haja acordo de saída. A Primeira-Ministra já o disse várias vezes, os ministros dos negócios estrangeiros e do interior já nos disseram várias vezes. O policy paper que o Reino Unido publicou em dezembro passado passa-o a escrito, e eu, no meu último encontro com o ministro dos negócios estrangeiros, com o meu colega britânico, foi na passada segunda-feira, ele foi tão veemente nessa garantia que até me induziu num pequeno erro. Porque o Cabinet, portanto, o governo britânico, já fez o que nós hoje fazemos. Portanto, aprovar as medidas que agora estão em processo de aprovação parlamentar. Mas o meu colega e amigo Jeremy Hunt foi tão veemente nessa garantia que eu, na conferência de imprensa, até disse que já estava aprovado. Está aprovado pelo Governo, agora em aprovação parlamentar. Portanto, nós temos a garantia deste tratamento equivalente, desta reciprocidade, porque o que nós estamos a fazer é exatamente o mesmo que os britânicos estão a fazer do lado deles. Como, naturalmente, o direito não vive apenas de palavras, a nossa lei tem uma cláusula, que certamente a lei britânica também vai ter, que é a cláusula que diz que ela é suspensa imediatamente quando as condições de tratamento equivalente, se e quando deixarem de se verificar.